Mestre Junior na área, ligado no nosso canal, Mestres do YouTube. Pessoal, dar nome para composto orgânico demanda organização, regras claras, né? E entre elas está lá de que a hora que você tem um hidrocarboneto ramificado, se faz necessário primeiro definir quem é a cadeia principal. E a cadeia principal obedece duas regras importantes. Se houver insaturação, aquela ligação dupla ou tripla entre carbonos, ela preferencialmente tem que estar dentro da cadeia principal. E obedecendo esta regra, você procura achar o maior número de carbonos numa única sequência. Então, vamos lá. O nosso primeiro composto, esse primeiro hidrocarboneto, você vai observar que nós temos aqui, com certeza, uma insaturação aqui, ó, uma ligação dupla. E ela tem que estar dentro da cadeia principal. Então, vamos pensar. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenho 6 carbonos. Mas existe outra regra que é a regra para numerar a cadeia. Você vai numerar do lado, mais próximo. Então, lado mais próximo da insaturação. Bom, e a insaturação, que é a ligação dupla, está mais próximo da direita. Então, esse será o carbono número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6. Achei a cadeia principal e numerei ela do lado mais próximo da insaturação. Agora, precisamos identificar quem são essas ramificações. Bom, Júnior, as 3 ramificações aqui são iguais. O nome da ramificação, que é esse grupo ligante, é metil. Metil porque tem um carbono só, Esse aqui também será metil e aqui também será metil. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o nome do composto. E a ordem é esta. Primeiro, você indica a posição das ramificações. Bom, Júnior, tem ramificação na posição 4. Tem ramificação na posição 5, tem ramificação de novo na posição 5. E quem é essa ramificação? O metil. Mas como são 3 grupos metil, então vamos dizer trimetil. Então, 4,5,5 trimetil é referente às ramificações. A cadeia principal tem um total de 6 carbonos. Então, a gente diz X. Como tem ligação dupla, nós precisamos dizer aonde é que essa ligação dupla está. Está no segundo carbono, certo? Como é que nós denominamos a ligação dupla? Usamos o termo "en". E por se tratar de um hidrocarboneto, termina em "o". Então temos um hidrocarboneto que possui uma ligação dupla no segundo carbono de uma cadeia principal que tem 6 carbonos. E ligado a esta cadeia principal, há 3 grupos metil. Um está na posição 4, o outro está no carbono 5 e o terceiro também no carbono 5. Beleza? Vamos então agora para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, você vai observar sempre que a gente tem que achar a cadeia principal. Mas não tem insaturação. Se não tem insaturação, você vai ter que olhar, então, só a maior sequência de carbonos. Vamos começar aqui da esquerda, ó. 1, 2, 3, descendo 4. Não rolou não, Júnior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Júnior, tem 2 caminhos. Tem 2 caminhos com 7 carbonos. Então, a sequência, A sequência correta, quando empata em relação ao número de carbonos, você tem que usar o caminho que sobra mais ramificações. Sempre o que sobra mais ramificações.
Então, pegando o caminho reto, vai sobrar uma ramificação, duas ramificações, 3, 4 ramificações. Essa ramificação a gente já viu que o nome dela é metil, consequentemente essas duas aqui também é metil. E essa que tem 3 carbonos é o propil, ok? Então vamos para o nome, né? Mas espera aí, Junior, não tem que numerar? Tem que numerar. E de que lado eu numero? Bom, Junior, você disse que numera do lado mais próximo da insaturação. Mas quando não há insaturação, então você numera do lado mais próximo da ramificação. Se eu for contar da esquerda, 1, 2, 3. A primeira ramificação está na posição 3. Se eu for da direita para a esquerda, 1, 2. A primeira ramificação está na posição 2. Então, o lado mais próximo em relação à ramificação é da direita para a esquerda. Nominho dele. Bom, essas ramificações, gente, a hora que você for escrever elas, quando houver mais de um tipo de ramificação, você coloca essas ramificações em ordem alfabética. Em ordem alfabética. Beleza? Então vamos lá. Tem metil e tem propil. Em ordem alfabética vai vir o metil primeiro, não é? Então, começando. Tem metil aonde? Na posição 2. Tem mais aonde? Na posição 3. Tem mais aonde? Na posição 5. Quantos? Quantos grupos metil nós temos? 3. Então, trimetil. Mas a outra ramificação, na posição 4, que é o propil. E agora nós vamos para a cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos, então vai ser hept. Como não há nenhuma ligação dupla ou tripla, então a cadeia saturada a gente usa o termo an e termina em o de hidrocarboneto. Certo? Vamos para o nosso próximo exemplo, então. Opa! Chegando aí na área, um exemplo todo interessante, né? Ó, veja, se eu pegasse agora o caminho reto, você veria que teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas esse caminho cheio de zigue-zague aqui, né? Vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse caminho é mais longo. Se esse caminho é mais longo, ele será a cadeia principal. Circula e agora identifica as cadeias laterais, né, que são as ramificações. Aqui a gente tem o metil, um carbono só, e o grupo ligante aqui, o radical, a ramificação, tanto faz, o etil. Numerando a cadeia. Que lado que eu devo começar? Sempre do lado mais próximo da ramificação, quando não houver insaturação. Quando houver insaturação, a preferência é dela. Então vamos lá. Se eu começar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. A primeira ramificação estaria na posição 4. Se eu vou de baixo para cima, 1, 2, 3. Está mais próximo aqui, ó. Então, essa ramificação está no carbono 3. O nome do composto sempre em ordem alfabética, né? Então vamos ver? Vamos lá. Em ordem alfabética vem o metil primeiro. Aonde é que está? Metil não, o etil. Aonde está o etil? Na posição 4. Então, 4, etil. Que mais? Na posição 3 tem outro ligante, né? Tem o metil. E agora nós vamos para a cadeia principal, que possui um total de 7 carbonos. Como só há ligações simples entre os carbonos, a cadeia é saturada. Coloca an e por ser um hidrocarboneto, termina em o. Certo? Seguimos. O próximo aqui, achei a cadeia principal, é a maior sequência de carbonos, certo? E vi que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 grupos metil. Bom, Júnior, se eu numerar da esquerda para a direita, a primeira ramificação estaria na posição 2. Se eu numerar da direita para a esquerda, a primeira ramificação também está na posição 2. E aí? Bom, aí eu vou para essa outra ramificação. A outra ramificação, aqui, ó, essa que eu estou reforçando aqui, ó,
ela está mais próximo de que extremidade? Da extremidade à direita. Então, eu conseguiria uma numeração menor se eu venho da direita para a esquerda. Então, eu vou ter aqui um metil na posição 2, metil na posição 3 e metil na posição 5. Então, vai ficar 2, vai ficar 3, vai ficar 5 grupos na posição 5, totalizando 3 grupos metil. Então, veja, essa numeração sempre indica posição. A quantidade a gente usa o tri. Agora, a cadeia tem 6 carbonos. 6 a gente diz o quê? X. Como ela é saturada, AN. E termina em O de hidrocarboneto. Belê? Chegando um novo composto. Opa, esse composto tem insaturação. A insaturação deverá ficar dentro da cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. A insaturação ficou dentro da cadeia principal. Aí sobrou alguns ligantes, né? Sobrou esses daqui, ó, esses 3, que a gente já aprendeu, né? O nome deles é metil. E vai sobrar esse carinha aqui, ó, que é um outro ligante, uma outra ramificação, que se chama terc-butil. Terc-butil, certo? Vamos numerar. A preferência, quando houver insaturação, é da insaturação. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a ordem alfabética. Na ordem alfabética, vem primeiro o butil. Eu não olho o terc, tá? O terc, na verdade, só indica a posição da valência, que é essa ligação aqui. Então, a primeira letra que você vai olhar é a B, de butil. Então, nós temos aqui, na posição 3, o terc-butil. Então, os prefixos terc, sec, di, tri, não será considerados na hora de ver a ordem alfabética. Bom, na posição agora 4, na posição 5 e novamente na posição 5, teremos aí 3 grupos metil. A cadeia principal tem um total de 7 carbonos. Então, vai ser aqui hept, né? Vamos ter aqui o hept, ok? E como tem ligação dupla, precisa indicar aonde que ela está. Ela está no segundo carbono. E ela é chamada, então, de EN. A ligação dupla é EN, terminando em O de hidrocarboneto. Beleza? Olha lá, gente. O que eu tenho aqui na paradinha? No próximo item, nós temos aqui uma ligação tripla. Ela tem que estar dentro da cadeia principal. E nós vamos numerar do lado mais próximo da ligação tripla, da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o grupo metil, e o grupo etil, ok? Bom, temos então que dar o nome, né? Usando a ordem alfabética sempre. Então, tenho lá, na posição 3, o etil. Na posição 4, o metil. E, por fim, temos aqui, vamos ver, 6 carbonos na cadeia, né? 6 carbonos na cadeia. Aonde é que está a insaturação? No primeiro carbono. Que insaturação é? Uma ligação tripla. Como é que nós chamamos ela? In. E como nós já sabemos, trata-se de um hidrocarboneto. Bastante coisa, mas vamos treinar. Só treinando, gente. Aqui tem ligação dupla e aqui tem ligação dupla. E as duas deverá fazer parte da cadeia principal. As duas têm que fazer parte da cadeia principal. Mas, Júnior, eu conseguiria uma sequência maior se eu descesse. Não interessa. A primeira regra é as insaturações têm que estar dentro da cadeia principal. E aí, obedecendo isso, você vai olhar a maior sequência de carbonos que obedece essa regra, certo? Então, tá lá. Eu tenho aqui o grupo metil, eu tenho aqui
Esse aqui que está todo torto, querendo aí enganar você, é o grupo propil, certo? Numeramos do lado mais próximo da insaturação, obviamente que é da insaturação mais próxima da extremidade, então da esquerda para a direita. Fica lá o nome então, começando. Primeiro em ordem alfabética o metil, né? Então na posição 2 o metil. Na posição 3 eu tenho o propil, certo? E a cadeia, então, principal tem um total de 5 carbonos. Então, eu vou colocar pente. Tem ligação dupla na posição 1 e também na posição 3. Quando tem uma ligação dupla, a gente chama de en. Quando tem duas, a gente chama de dien. E aí termina em O de hidrocarboneto. Certo? Olha lá. Chegando aí, um novo composto, só que agora de cadeia fechada. A cadeia principal é a cadeia fechada, certo? E aí nós temos a ramificação. Quem que é essa ramificação? O metil. O metil está ligado à cadeia fechada. Como é que nós vamos escrever o nome da cadeia fechada? Nós temos que escrever ciclo. Como tem 1, 2, 3, 4 carbonos aqui, essa cadeia fechada tem 4 carbonos, but, só ligações simples, an, e termina em O de hidrocarboneto. Jurou, mas o composto do lado, a ramificação é outra. Como é que se chama essa ramificação? Bom, etil. Lembra que estamos considerando a cadeia principal como sendo a cadeia fechada. Essa cadeia principal tem que escrever ciclo, então. Ela tem 6 carbonos, 6 eu vou escrever X. Como nós temos ligações simples, então colocamos an e termina com O de hidrocarboneto. Bom, aqui eu tenho uma ramificação. Quem que é ela? O metil. E o metil está ligado a uma cadeia aromática. Essa cadeia aromática, meus queridos, tem um nome muito próprio, que nós já aprendemos. É o benzeno. Então, esse é o metilbenzeno. Caminhando para o final, você vai ver que às vezes nós encontramos situações diferentes. Por exemplo, nós temos aqui um grupo etil e outro grupo etil. Agora, se faz necessário dizer aonde que esses grupos ligantes estão conectados à cadeia fechada, que é a cadeia principal. Bom, como os dois são iguais, eu posso começar por um por outro. Se eu disser que esse está no carbono 1, automaticamente esse vai estar no carbono 2. E aí o nome fica, né? 1,2 de o quê? De etil. De etil. Ok? Bom, o nome da cadeia fechada, né? Ciclo. But, porque são 4 carbonos. An, porque a cadeia é saturada, só tem ligações simples, e termina em O de hidrocarboneto. Veja bem que quando havia apenas um grupo ligante conectado à cadeia fechada, não se fez necessário indicar a posição onde ele estava, porque qualquer posição que eu colocasse seria a posição 1. Mas, quando tem duas ou mais ramificações conectadas à cadeia fechada, aí eu preciso identificar onde que elas estão, né? Bom, o próximo aqui, ó, eu tenho o grupo metil, outro grupo metil, outro grupo metil. Aí você vai dizer o seguinte, por onde que eu vou começar? As 3 ramificações são iguais. Eu vou começar por onde tem mais, porque com isso eu vou conseguir a menor numeração de posição possível. E essa é uma regra universal. Está correto quando a gente consegue indicar posições, mas os números têm que ser os menores possíveis. Se aqui é 1, aqui é 2 e aqui vai ser 3. Então eu tenho na posição 1, de novo na posição 1 e agora na posição 3, 3 grupos metil. Então, trimetil, ok? Bom, dito isso, vamos para a cadeia fechada. Ciclo, né? Com 5 carbonos, então pente.
cadeia saturada AN e termina em O. Júnior, essa cadeia aqui embaixo está escondidinha, ó, tem metil nela também. Tem sim. E também tem ligação dupla. Bom, gente, aí a preferência é da ligação dupla. Então, aí, em vez de você colocar a posição 1 aonde está a ramificação, você vai colocar a posição 1 aonde está a ligação dupla, a insaturação. Tá? A insaturação sempre ganha na preferência em relação à ramificação. 1, 2, 3, 4. Então, a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Vamos lá, o nome? Então, na posição 4, tem o grupo metil. Para uma cadeia fechada, né, ciclo de 5 carbonos, e com uma ligação dupla, que a gente chama de EN, que eu não preciso dizer aonde que a ligação dupla está, porque aonde eu colocar ela será considerada a posição 1 nas cadeias fechadas. Bom, aqui tem alguém na posição... em que posição? Bom, aqui é muito parecido com o primeiro, não é? Como as duas ramificações são iguais, se eu colocar a posição 1, aqui vai ser a posição 3. Se aqui fosse a posição 1, aqui seria a posição 3, sempre numerando no sentido mais próximo. Então, na posição 1 e na posição 3, tem dois grupos metil, certo? A cadeia principal tem um total de 6 carbonos, então, X saturada AN e O de hidrocarboneto. Bom, gente, aqui você tem duas ramificações. Por onde que eu vou começar a numerar? Pela menor. Então, aqui vai ser a 1, posição 2 e aqui a posição 3. Vamos lá. Nome dessa ramificação? Metil. Nome dessa ramificação? A de baixo? Isopropil. Isopropil. Certo? Ordem alfabética. Vai vir lá então o isopropil primeiro, né? Então na posição 3 eu tenho o isopropil. Também tem na posição 1 o metil. A cadeia ela é fechada com 5 carbonos, então pente. Como ela é saturada, AN. E aí termina em O de hidrocarboneto. Fechando a paradinha de hoje. Mais extensa hoje, né? Bom, todos têm cadeia aromática, certo? Então, todos são benzeno. Mas eu tenho aqui um grupo metil, outro grupo metil. Então, na posição 1 e na posição 2, há dois grupos metil, certo? Dois grupos metil. Bom, aqui é a mesma história, só que agora está na posição 1 e na 3. Então, 1,3 dimetil. A cadeia aromática se chama benzeno. Benzeno. 1,3 dimetilbenzeno. E aqui, 1,4 dimetilbenzeno. Amigos, existe uma nomenclatura paralela que diz que quando tem na cadeia aromática alguém na posição 1 e alguém na posição 2, eu posso identificar isso com o termo orto, ou apenas O. Quando tem alguém na posição 1 e alguém na posição 3, é uma segunda nomenclatura, tá? Aí, quando está na 1 e na 3, a gente pode chamar de meta. Lembra? Nome é convenção. E se tem alguém na posição 1 e alguém na posição 4, mas veja bem, isso só vale para o benzeno. Só vale para o benzeno. A gente pode chamar de para. Ou, se orto terminou em O, meta vai ser M, né? Orto eu posso simplesmente escrever O. Meta eu posso escrever apenas abreviado M e para apenas P. Então, eu posso substituir a numeração pela letra O de orto. Então, orto dimetil benzeno. Aqui, no lugar de 1,3, eu posso colocar M de meta, dimetilbenzeno.
E aqui, no lugar de 1 e 4, é sinônimo, né? Eu posso colocar P de para dimetilbenzeno, certo? Meus queridos, grande abraço, se esforcem, precisa refazer os exercícios, tá? Até mais, tchau!